Controle de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade, candidata Aline? Excelência, o controle de constitucionalidade é a retirada do ordenamento jurídico de uma norma materialmente ou formalmente incompatível com a Constituição. Porém, essa retirada do ordenamento jurídico pode ser anterior ao ingresso no ordenamento jurídico ou retirada de um projeto, né, de lei ou um projeto de emenda. Ou seja, é a retirada, é o controle de normas, retirando-as do ordenamento jurídico ou antes mesmo de ingressar no ordenamento jurídico ou depois. Então, controle de constitucionalidade é a retirada de norma contrária à Constituição. Então, o controle de constitucionalidade pode ser feito preventivamente ou repressivamente. Preventivamente, anterior à entrada no ordenamento jurídico, no momento da edição das normas, no processo legislativo, e repressivo após. O controle de constitucionalidade preventivo, ele ocorre da seguinte forma: antes da lei ficar pronta, tá? Antes da conclusão do processo legislativo, antes da lei ficar pronta, antes dela entrar no ordenamento jurídico, antes da publicação da lei. O controle preventivo de constitucionalidade, ele pode ser feito pelo Poder Judiciário, mas isso não é previsto. Ele só seria o preventivo feito pelo Poder Judiciário no momento que o parlamentar ingressa com mandado de segurança. Na hora que o parlamentar ingressa com mandado de segurança, significa que ele está, o judiciário naquele momento que concede aquele mandado de segurança, ele está, de certa forma, exercendo o controle preventivo de constitucionalidade. Então, candidata Aline, quais são os casos em que ocorre o controle preventivo de constitucionalidade? Excelência. Antes da lei ficar pronta, a retirada do ato que contraria, ou do projeto de lei, ou da PEC, que contraria a Constituição Federal. É feito pelo Poder Legislativo, pelo Executivo e, excepcionalmente, pelo Judiciário, nos momentos que o parlamentar ingressa com mandado de segurança, tá? Não existe controle preventivo de ADI. O Judiciário vai exercer o controle preventivo somente quando o parlamentar exercer o seu direito de líquido e certo, proteger o direito líquido e certo. É um processo legislativo constitucional. Então, repetindo, reformulando, excelência, o controle de constitucionalidade preventiva é feito pelos três poderes: pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. O controle preventivo é a retirada de normas ou projetos de leis incompatíveis com a Constituição antes de ingressar no ordenamento jurídico, antes da lei ter sido publicada, durante o processo legislativo. Pode ser feito pelos três poderes o controle de constitucionalidade preventivo. Primeiro, pelo Poder Legislativo, é feito pelas comissões de Constituição e Justiça, que são feitas especificamente para exercer o controle de constitucionalidade tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Existe uma comissão em cada casa, uma na Câmara dos Deputados e uma comissão de Constituição e Justiça no Senado. Então, essa comissão de Constituição e Justiça exerce o controle preventivo de constitucionalidade. Pode até, inclusive, mandar emitir um parecer arquivando o projeto de lei. O parlamentar exerce o seu direito líquido certo ao mandado de segurança quando ele percebe que uma lei, um projeto de lei está formalmente inconstitucional, somente formalmente inconstitucional. Ele terá direito ao mandado de segurança, direito líquido certo, não materialmente constitucional, tá? Somente se for formalmente constitucional e não material. Por quê? Porque é o seguinte: se a Constituição Federal não exige, não deixa, se a Constituição Federal não estabeleceu expressamente que os parlamentares retirarem do ordenamento jurídico as normas materialmente inconstitucionais depois de pronta, também não pode antes, tá? Materialmente inconstitucional, porque é do Poder Judiciário, em regra, este poder. Então, não poderiam retirar essas normas antes de prontas, nem mesmo depois, pois a Constituição Federal não permite que eles retirem. Então, o parlamentar somente pode ingressar com mandado de segurança para retirar do ordenamento jurídico projeto de lei com vício formal, tendo ele direito líquido e certo a um processo legislativo constitucional, somente ao procedimento legislativo constitucional. E, retornando, trata-se de controle preventivo de constitucionalidade feito pelo Poder Legislativo, como eu já disse, pela Comissão de Constituição e Justiça, antes da lei ficar pronta, antes de ingressar no mandado
antes de ingressar no ordenamento jurídico. Mandado de segurança pelo parlamentar, apenas em tratando de vícios formais, não materiais. Os legitimados são apenas os parlamentares. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade no preventivo, tá? Preventivo é apenas antes de que a lei ingresse no ordenamento jurídico, e na ADI já é necessária uma lei que já esteja, né, no ordenamento jurídico. E o judiciário somente exerce controle preventivo no caso do parlamentar que ingresse com mandado de segurança, tá bom? Então, o poder executivo, por fim, já falei que o controle preventivo pode ser feito pelo legislativo, pelas comissões de Constituição e Justiça, e os parlamentares com mandado de segurança, pelo poder judiciário, que é o momento que o juiz ele julga o mandado de segurança que o parlamentar entrou, não deixa de ser um controle preventivo feito pelo judiciário, e o poder executivo, no caso o presidente, quando ele exerce o veto, né? No poder executivo, o controle de constitucionalidade preventiva é feito pelo Bolsonaro através do veto jurídico, que inclusive um veto que ficou muito famoso esses dias foi aquele que o Sérgio Moro pediu para que o Bolsonaro vetasse, falando, por favor, não aprove esse juiz de garantias, que isso é uma palhaçada, e o Bolsonaro foi lá e não vetou, tá? E era uma chance dele retirar do ordenamento jurídico aquilo que ele entendeu como inconstitucional. O Bolsonaro tem 15 dias contados do recebimento para vetar e 48 horas para comunicar ao Senado as razões do veto. Ou seja, de maneira simples, candidata Aline, quando é feito o controle preventivo de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, como dito, muito eventualmente pelo Poder Judiciário, quando um parlamentar impetrar um mandado de segurança contra um projeto de lei por vício formal, em razão de suspeita de inobservância do processo legislativo constitucional, estará o Judiciário exercendo controle preventivo de constitucionalidade. No entanto, Marcelo Novellino explica que este é um tipo de controle difuso concreto, cujo objetivo é a proteção do direito subjetivo do parlamentar ao devido processo legislativo constitucional. Não há possibilidade de controle judicial concentrado antes da conclusão do processo legislativo, ou seja, não existe controle judicial concentrado, preventivo concentrado, somente preventivo difuso, né? Muito bem, isso seria a grosso modo, o que é o controle de constitucionalidade preventivo.